um dos maiores nomes da política gaúcha e brasileira, completa 95 anos nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, e compartilha suas histórias de vida conosco aqui da sua varanda da Casa Famosa em Rainha do Mar. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS diferente, muito especial hoje. Olha só o cenário onde a gente está na varanda política mais famosa do Rio Grande do Sul. Está sendo recebido hoje na residência do governador, do senador Pedro Simon. Nesta varanda aqui passou o futuro do Rio Grande do Sul em inúmeras reuniões políticas. Nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, Pedro Simon está fazendo 95 anos. Olha o privilégio, 95 anos de vida. E a gente está aqui para ouvir um pouco dessas histórias, das principais histórias de um homem público que orgulha todos os gaúchos e que fez história durante mais de 60 anos de vida pública, talvez mais de 80 anos. Aliás, 80 anos de vida pública, porque o senhor sempre fez política e continua fazendo política ainda para o bem do nosso Estado. É uma honra estar aqui ao seu lado. Bem-vindo ao Poder RS. Obrigado. Eu quero começar falando com o senhor sobre os 95 anos que o senhor completa hoje, nesse dia 31. Como é que é chegar aos 95 anos? E o senhor, quando era jovem, imaginava que ia chegar aos 95 anos? Em primeiro lugar, leva muito tempo. Leva muito tempo. Leva quase um século. Leva uma vida. Olha, foi indo. Eu nasci em Caxias. Meu pai e minha mãe vieram do Líbano. Pouca gente sabe, mas Dom Pedro II, quando estava no final do ministério do trabalho dele, ele fez uma viagem para o Líbano, para o mundo árabe, especialmente para o Líbano. Gostou tanto que fez convém um acordo com o Líbano para virem imigrantes do Líbano para o Brasil, patrocinado pelo governo. Arrumaram uma terra, Caxias do Sul, e eles vieram para cá. Naquela época, imagine você, 1918, 19, eles saíram do Líbano, vieram para a França, da França vieram ao Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro vieram ao Porto de Rio Grande, e de Rio Grande vieram a Porto Alegre. De charrete, provavelmente? Não, vieram num vaporzinho que tinha naquela época. Ah, um trem. Que trazia de Rio Grande até Porto Alegre, pelo Guaíba. De Guaíba, de Porto Alegre, eu não estava lá, mas deve ter vindo meio que caminhando, a charré vieram para Caxias do Sul. Nos damos muito bem em Caxias. Caxias era uma colônia única de italianos que iniciaram aquele convênio entre o Brasil e a Itália, aquela imigração italiana. 1918, 19, iniciaram a caminhada e se deram muito bem com os italianos. Foi uma longa caminhada, uma luta bonita. Eles faziam o quê? Eram comerciantes ou trabalhavam na terra? Pois é, os gringos italianos trabalhavam na terra, na produção. Eu não sei o que os árabes negociavam, mas eles negociavam. Vieram e eles fizeram vendiam
roupa, etc. e tal, pelas colônias italianas que tinham ali. Cresceram, avançaram, se deram muito bem. Interessante que os árabes e os italianos se deram muito bem. Inclusive, os judeus não apareceram, se apareceram não se deram bem. Uhum. E aí é que nós iniciamos. Nós tínhamos meu pai, três irmãs mais velhas e eu. O senhor era o caçula? Eu era o caçula. Uhum. Começamos, eu não me lembro, mas meus pais mascateavam, vendiam produtos de região em região, ali naquela região. E fomos embora. Eu, criança, O que o senhor lembra da sua infância? eu lembro que os gringos mexiam conosco, os turquinhos, se chamavam de turco, que naquela época, Líbano, Síria, aquela região, estava sob o domínio praticamente da França. Uhum. E como tinha deixado da França, a Turquia estava mais ou menos no comando de tudo. E eles vieram para o Brasil com... Não tinham carteira diplomática, vieram com uma carta rogatória. Uhum. E essa carta era assinada pela Turquia. Por isso eles chamavam de turco. Uhum. E ficou. Eu, quando estudante, já na universidade, fiz uma palestra para explicar que nós éramos libaneses, não éramos turcos. E o turco era muito maior, muito mais importante do que o Líbano, mas nós éramos libaneses. Uhum. Fiz a palestra e tal, quando terminou, ele disse, aquele turquinho fala bem. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Por que o senhor foi fazer direito? Eu comecei a estudar no Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Caxias. Em Caxias. Eu tenho muito grata recordação. Colégio de Freiras. Hein? Colégio de Freiras. Não, colégio dos irmãos laçalistas. A laçalistas. É. Eu, quando pequeno, tive uma saúde muito complicada, tinha problema de intestino. E era uma vida muito... um guri muito malandro, muito cheio de história. E quando eu já era meio gurizinho, quando eu tirei até a terceira série de ginásio, o clube de La Salle fez um concurso de oratória da gurizada. Eu não sei por que eu entrei. Uhum. Eu entrei e tirei em segundo lugar. Na hora do concurso, eu fiquei muito badalado porque eu dizia, em vez de terra, eu dizia terra, um erro meio fraco. Uhum. Os caras meio que riam da gente. Mas eu tirei em segundo lugar. Uhum. Tá tudo bem. Aquele ano foi o ano que Getúlio foi candidato a presidente. 31? Não, eu acho que isso assim. 50. Não me lembro. 50. A campanha do Getúlio foi muito intensa, assim. Mas o Rio Grande do Sul ele só fez 2 comícios. 3. Porto Alegre, Pelotas e Caxias. Uhum. E tinha os partidos, candidatos de montão.
Tinha uma montanha querendo falar. Na hora de falar, tal, os caras brigando para falar. O presidente do PTB, Guerino Zuim, aquele guri que falou ontem, eu tinha falado na Semana da Pátria, dia 7 de setembro, na hora do desfile, eu fiz o discurso lá. E falei bem, os caras gostaram. Aquele turquinho que falou, bota ele para falar. Mas como? Bota ele para falar. E eu falei bem. Me lembro que o Getúlio me abanou, me abraçou e tal. E com aquele discurso eu fui badalado. Uhum. Eu vim para Porto Alegre, no Colégio do Rosário. Tirei o científico no Rosário. Meu pai queria, porque queria que eu fosse médico. Uhum. Mas na hora, eu fui presidente do Grêmio Estudantil Rosariense, fui muito badalado e tal. E esse irmão Otão, muito meu amigo, reitor da PUC, primeiro foi diretor do Rosário. Insistiu que eu tinha que ser advogado, tinha que tirar. E aí eu entrei no clássico. Uhum. Entrei no clássico. Aquele discurso que eu fiz foi muito badalado. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil Rosariense e não saí mais da vida. Então foi esse primeiro discurso que o senhor fez lá, na Semana da Pátria, que ele fez a discursar, né, junto com Getúlio no palco, Getúlio Vargas, imagina só. E aí, então, isso é que lhe leva para o direito. Quando é que o senhor é pela primeira vez candidato a um cargo público? No direito, o primeiro candidato a cargo do Grêmio Estudantil do Rosário. Isso, movimento estudantil. E aí fiz uma vida acadêmica, Grêmio Estudantil do Rosário. Na hora da faculdade, o Otão e já insistiram e meu pai concordou de eu tirar direito. Uhum. Aí fui para a faculdade, fui 3 anos presidente do Centro Acadêmico Maurício Cardoso da PUC. Aí teve uma atividade universitária muito, muito intensa. Uhum. Fui presidente do Centro Acadêmico, Grêmio Estudantil da Pontifícia Universidade Católica. Fiz uma intervenção, fui presidente de uma junta governativa que afastou a diretoria da Uni e ficou 6 meses a presidência da Uni. Uhum. E entrei e não sei mais. Essa sua trajetória toda tem muito a ver com a sua vocação para falar, né? Para falar com as pessoas, transmitir as ideias. Sim. Que o senhor ficou depois conhecido como governador, como senador. Seus discursos são famosos no Brasil inteiro e até fora dele. Mas eu queria saber de onde vem isso? O senhor fala com uma naturalidade, como se isso tivesse nascido e realmente nasceu. E foi assim. Mas de onde vem isso? O senhor lia muito, ouvia os adultos falarem? De onde é que o senhor acha que é? Eu estava na 3ª série ginasial, lia coisa de criança. Uhum. Eu não sei por que eu entrei nesse concurso. Era um gurizinho malandro. Os caras insistiram, gostaram, mas e eu fui. Uhum. E aí a minha professora, fui uma tarde na casa, e ela me orientou, falou assim, fala desse jeito. Eu fui lá e falei. Uhum. O senhor chegou a fazer algum curso de oratória? Não. Porque todo o seu gestual parece que foi treinado, tudo natural? Eu tirei 2º lugar e o José Bisol, senador, Sim, José Paulo Bisol. tirou o primeiro. Tirou o primeiro, também Bem falava orador. muito bem. Você lembra? Claro. Baita orador. É. E aí, eu fiz um congresso de estudantes universitários de Direito, praticamente do mundo inteiro. 600, 700 universitários. As primeiras semanas jurídicas de estudos, primeira semana de estudos jurídicos e sociais. Foi enorme, enorme. Fizemos um congresso, trabalhamos, lutamos, forçamos, não tinha nada. Quando estava em véspera de sair o congresso, veio o dinheiro. Aí eu consegui me levar, Juscelino era presidente. Uhum. Então me levaram
Aí eu cheguei tarde, não sei o quê, o Juscelino já estava descendo a escada. Quando ele chegou, eu estava... Aí o que eu expliquei? O fardamento do Carmo, escolhemado. Aí eu falei assim, ele não sabe, o que é isso? O senhor não sabe? Assim, não sei, vai ser uma obra do senhor governo. Falei, ele gostou. Me deu um montanha de dinheiro. Nós alugamos na época, era o grande hotel. Lembra? Era um hotel espetacular. Lotamos o hotel. Fizemos uma festa, fizemos uma sede nova, gastamos dinheiro e não conseguimos ganhar dinheiro. Foi uma badalação. Brizola era prefeito de Porto Alegre. E eu era ali da pessoal que tentaram fazer uma cidade da moça do PTB. Ele me chamou, gostou de mim, me convidou, tu vai coordenar minha campanha na mocidade. Então, gostei, fiquei ali. Estava naquele trabalho quando o Brizola foi candidato. Ele era prefeito, foi candidato a governador. Ele, candidato a governador, ele continuou a campanha dele escolheu para candidato ao Senado o Guido Mondin. O Guido Mondin era vice-prefeito de Caxias, minha cidade, do PRB integralista. E eu já na Lamosa do PT, PTB, nós fizemos uma coisa interessante. O Pasqualini era senador, ele tinha tido um problema grave de saúde, tinha se licenciado. Eu acho que ia ter renunciado. E estava em Porto Alegre. Ele era irmão do Arlindo Pasqualini, diretor do Correio, da Zero Hora. E ele recebia nós uns 5 de companheiros do PTB e gostava, conversava conosco, da aula, na casa do pai do irmão dele, ou na Assembleia da Assembleia, na biblioteca da Assembleia Legislativa. Aí eu me apaixonei por ele. Aí nós fazemos a campanha para ele voltar para o Senado. Tinha melhorado a saúde. Mas o Brizola faz um acordo com os integralistas. E o candidato dele foi o Nessor Yost, vice-prefeito de Caxias. Ele fez acordo com o Alberto Hoffmann, que era o presidente do PRP. E fez um acordo com o PTB, era a chance que ele teve, porque a Aliança Democrática era PSD, UDN e PL. E ele conseguiu tirar o PRP da Aliança Democrática e se uniu com ele. E eu briguei. E o senhor foi para outro caminho? Hein? O senhor foi para outro caminho? Fui para casa. E ele ficou muito bravo comigo. Ele estava certo que o candidato do PRP se elegeu senador, então se elegeu senador pelo PRP e PTB. 8 anos depois, eles brigaram com o Brizola e se elegeu pelo PSD, o DNP. Vitorioso, ficou 16 anos. 8 anos pelo PTB e 8 anos pelo PRP. E o Brizola deixou a pão em água. O senhor voltou a ter relações depois com o Brizola, de conversar com ele? Sim, eu tinha tido um bom, porque na minha semana de estudos jurídicos eu fiquei muito badalado, porque a semana foi muito intensa, foi negócio e tal. E o Brizola fez um churrasco para nós, umas 1000 pessoas. E eu já me considerava o tal. Me deu um pontapé. Aí veio aquela eleição para vereador, né? Ele não deixou ser candidato em Caxias, em Porto Alegre. E eu virei sendo candidato por Caxias do Sul. Naquela época, os partidos, a organização era meio esculhambada. Então, isso aqui não tinha nada. Eu estava no Rio, no Carnaval, e meu irmão me botou candidato. Sei, não tinha sede, não tinha nada, e eu fui candidato. E se elegeu? E me elegi. E se elegeu? Me elegi. E o Brizola, já naquela época, trabalhando contra mim.
Foi o seu maior desafeto político, Brizola? Elegi vereador. Vereador em Caxias? É. Em Caxias. Foi o primeiro cargo público. O primeiro cargo público. Deixa eu dar um salto agora, porque eu gosto dessas histórias de bastidores que a maioria das pessoas não conhece. E já que nós estamos na sua varanda aqui, em Rainha do Mar, né, no litoral norte, eu queria saber qual foi a grande decisão de todas que o senhor tomou aqui nesta varanda. Qual a que o senhor considera a mais importante? Tiveram dezenas, né? Tiveram dezenas. Tu pulou um tempo. Um grande tempo, né? Mas só para isso depois nós voltamos. Eu era candidato em 82. Tinha enorme do prestígio. Nosso PTB era um baita partido. Baita. E eles se uniram todos, DN, PL, PRP e tal. E a minha candidatura estava muito... Era um jovem, falava bem, vinha da vida universitária, tinha feito um movimento universitário que tinha tido prestígio internacional. Eu fiz uma baita de uma campanha. E eu... candidato a uma campanha bonita, bonita. Eles tinham uma confusão para escolher candidato, não sei o quê, entrou o Jair. Eu achei que tinha ganho tranquilo. Por que o senhor disse que lhe roubaram essa eleição? Eu vou falar. Perdeu a eleição. Perdeu. Vamos ver. A Aliança Democrata tinha ganho a eleição. Aqui em Porto Alegre, de mim. E o Brizola ganhou pelo PTB no Rio de Janeiro. O pessoal da embaixada alemã, que naquela época era muito forte no Brasil, descobriu um movimento da Aliança Democrática para roubar a eleição lá e aqui. E avisaram o Brizola. E avisaram o Brizola, e o Brizola ficou de avisar nós aqui em Porto Alegre, e não avisou. Então, chegou na agulha, Porto Alegre descobriram o negócio, o Brizola descobriu, fez um carnaval, fez um esquema de operação extra, fez que provaram a roubalheira. Provaram a roubalheira e ele ganhou a eleição. Aqui não fizeram nada. Não fizeram nada. Quando saiu a eleição, ficou vendo. Começou a dizer, mas tudo que é urna lá no Rio, cedro de chão, uma coisa, que foi uma bomba enorme, velho. Nós entramos na justiça e tal, a justiça não tomou conhecimento. Mas nem deu bola. E ganhou a eleição. Nós fizemos um movimento na justiça, o tribunal não tomou conhecimento, mas nem ligou para nós. Perdeu. Ganhou o Jair Soares. E aí, 4 anos depois, o senhor finalmente se elege. Eu voltei a ser candidato. Como é que foi essa construção dessa candidatura? Ela foi o natural, né? Porque durante todos esses 4 anos, eu peguei uma liderança, badalei, discutimos. A moralidade, a oposição à ditadura, e eu meio que chefiei. No Rio Grande, praticamente um dos grandes nomes do Brasil. E foi uma eleição espetacular. Muito, muito, muito bonita. Foi uma eleição muito bonita. Eles se reuniram todos. O Marquesan, o Aldo Pinto, um foi candidato a Senado, o outro é governador. Se uniram todos e nós ganhamos estourado.
Esse papel seu na redemocratização do Brasil foi fundamental para o senhor se eleger governador. Foi então no total, né? Porque eu comecei a luta como estudante, a caminhada, aquela semana jurídica que nós fizemos, e a minha participação na UNE foi muito grande. E quando entrou na política, o nosso PTB, o nosso MDB do Rio Grande do Sul, era o grande partido. No Brasil ele era assim, agora no Rio Grande do Sul ele era... Nós praticamente lideramos a política brasileira até ontem. Foi uma vitória bonita, bonita mesmo. E me elegi governador. O senhor nunca foi candidato a prefeito de Caxias? Nunca foi candidato a prefeito de Caxias? Não. O senhor que gostaria de ter sido prefeito da sua cidade? Hoje eu digo que sim. Eu acho que eu teria feito muita coisa em Caxias. Se como vereador eu fiz, imagina, na prefeitura. Isso que eu quero falar um pouco, lembrar das suas obras, especialmente para essa geração que talvez não lembre, né, do que o senhor fez como governador. O senhor tem uma grande marca. O senhor foi o governador até hoje que mais fez obras no Rio Grande do Sul. Fez, inclusive, essa estrada do mar aqui, né, que provocou todo o desenvolvimento das nossas praias. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Nós asfaltamos 2.000 quilômetros. Metade das estradas aí foi nós que fizemos, asfalto. Metade. Nós, inclusive, o Sarney estava na presidência e ele estava em uma situação muito ruim do governo nessa época, esse ano. E aí, nós fizemos um convênio com ele. Nós asfaltamos umas quantas estradas federais e elas viram o convênio dos passos. Até hoje não nos pagaram. Até hoje não pagaram? Até hoje não pagaram. E ficam nos cobrando a dívida ainda, né? Cobrando a dívida. O asfalto é uma grande coisa. Fizemos um programa de irrigação. Inclusive fizemos não sei quantos, centenas de açudes assim, de irrigação. Em Caxias foi interessante porque Caxias tinha muito bairro, muito pessoal caxiense gostava muito de ter um sítiozinho pequeno, de 5 hectares e tal. Tinha, então eu fiz um programa de açudagem e o pessoal todo fez uma enormidade de açude. E esse programa de açudagem fizemos pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul inteiro. Uma coisa realmente altamente positiva. Eu acho que nós realmente fizemos um grande programa. A cidade cresceu, o Estado cresceu, desenvolveu, debateu, fizemos um entendimento geral. E o Rio Grande fez chover naquele momento. E a Estrada do Mar? Quem que lhe trouxe a ideia? O senhor queria fazer? Foram os municípios aqui? Como é que surgiu a ideia de fazer a Estrada do Mar? Estrada do Mar. O Rio Grande tinha estrada, mas lá no início. Osório? Não, Tramandaí tinha... Cidreira, Pinhal? Cidreira, Pinhal ali. Aquilo ali não tinha. De Tramandaí para Deus não tinha nem estrada nenhuma. Não tinha acesso. E de Tramandaí para cá também era... Também não tinha. Era um terror de estrada. Então nós fizemos... Nós, em primeiro lugar, asfaltamos. Fizemos... Fez dois lados de Porto Alegre, de Osório a Tramandaí. Fizemos freeway, 2 estradas. Que tem até hoje. Até hoje. De Tramandaí, começamos o asfalto, quer dizer, veio a Estrada do Mar de Tramandaí até a Rainha, de
de Osório. Veio até aqui Rainha e daqui foi até Torres. Foi uma estrada de primeira qualidade. Só foi uma estrada sem... Eu queria fazer freeway, mas eu não tinha dinheiro. E a estrada foi feita num tempo recorde. Realmente num tempo recorde. Teve uma vibração, a cidade nunca tinha visto uma estrada tão rápida e tão bonita. E até hoje ela é famosa, a Estrada do Mar, Rainha do Mar. Rainha E do Mar. aproximou as nossas praias dos gaúchos, porque antes era uma dificuldade chegar aqui. Pegou o negócio, quer dizer, também com que nós fizemos de Tramandaí a Cidreira, fez ali, foi uma estrada aproximou a nossa praia. Foi quando o Tramandaí explodiu, Torres acordou, porque ficava lá no fim do mundo, com a estrada asfaltada até Torres, foi uma das coisas boas que teve. Fizemos um programa de agricultura, o programa de dedicação à agricultura foi enorme. Eu acho que... Um legado que fica para a vida inteira, né? Histórico para o Rio Grande do Sul inteiro. Foi. E essa sua casa aqui em Rainha do Mar, quando é que o senhor adquiriu ela? Quando é que o senhor começa a frequentar este lugar? Eu sou de Caxias. O povo de Caxias ia para Torres, para Arroio do Sal. Por que o senhor veio para cá? Eu sou de Caxias e ia para aqui. Rainha do Mar, Noiva do Mar. Também? Mas quando nós fizemos aqui essas praias, eu fiquei conhecendo. E terminei gostando daqui. Aí comprei esse terreno aqui. Foi naquela época, meu governo, que iniciou as construções desses condomínios fechados. Dos condomínios. Foi uma coisa de louco, foi um atrás do outro, e pegou para valete. E eu fiquei bravo, porque os condomínios fechavam e praticamente a praia quase que desaparecia. E resolvi não ir, vieram para cá. Quando eles lançaram o condomínio aqui, o primeiro foi, vieram aqui comigo, queriam me dar o terreno para fazer lá. Eu não aceitei. O senhor não quis? Não quis e não fechei. Eu sou tudo aberto aqui. Ó. Tudo, até lá, até a esquina, meu. Não tem cerca, não tem nada. Eu fico aberto aqui. E nunca, pessoal, nunca me fizeram nada, assim, nem de invadir, de escolhambar, essa coisa toda. Tudo aquilo. Foi o meu governo. O senhor não gosta, então, dos condomínios que tem aqui? Não, hoje eu acho que é uma realidade... Ajudou a desenvolver também o litoral, né? E fez com que muita gente viesse. E os prédios altos, o senhor... Aí é que está. O que o senhor pensa? Aí é que mudou, né? Eu vejo, por exemplo... Eu vejo... Se bem que nós ainda temos prédios, mas não temos prédios lá de Santa Catarina. De Balneário Camboriú, eles? 80 andares. O senhor acha que tem que ter um limite para esses prédios? Qual seria o limite? Não dá para fazer. Eu achei, o limite é natural. Eu nunca ia morar no 80 andares. Você imaginou? Você vê, não sei quanto tempo ele faz. Eu nunca. E tem que ter cuidado com essa proximidade do mar, né? Para não estragar a praia, para não fazer muito perto. Eu vou, às vezes, o Luiz Roberto Ponte em casa. Mas quantas pessoas que quer? Eu só se me convido. É bacana. Para a família, assim, eles estão ali, tudo em casa. É uma tranquilidade. É seguro, é tranquilo. Quem é que o senhor trouxe aqui para as proximidades, que depois que o senhor veio veranear aqui em Rainha do Mar, acabou vindo com o senhor aqui para perto? Não, mas eu diria que naquele momento,
pela Estrada do Mar. E pelos condomínios fechados aí, foi uma loucura disso. Muita gente veio, né? Veio. Muita gente veio. Passou a ser questão de... Hoje, uma coisa... Tem promotor e juiz de direito que lá pelas tantas fica aqui e usa os telefones, vocês têm, para dar suas aulas. Faz home office, né? Tá morando na praia e tá. Aliás, uma reclamação aqui da nossa OAB, viu, que é apoiadora do nosso programa, do Poder RS. Tem muito juiz aí em home office, né? Tem que estar mais lá perto dos advogados, dando audiência. Deixa eu interromper aqui o senhor para a gente fazer um brevíssimo intervalo, Poder RS especial, neste 31 de janeiro, quando a gente comemora, todos nós gaúchos, 95 anos. Pedro Simão, então a gente está aqui nessa varanda, a varanda mais famosa do litoral norte gaúcho, onde muitas decisões foram tomadas aqui. Vai para um breve intervalo, já voltamos com esse Poder RS especial. Deixamos o nosso estúdio de verão, o Multi RS ali no Ramblas, onde a gente tem feito o Poder RS todos os dias para vir aqui para a varanda do governador Pedro Simão, certo? Já voltamos aqui com o Poder RS no Multi RS. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para o seu verão. Cobertura de verão aqui no estúdio Multi RS, na praia de Atlântida, em Xangri-Lá. Tem o patrocínio de Ubra, Leroy Merlin, Racon Consórcios e Hotel Araçá. O Grupo PES apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados, que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade, totalmente conectado às facilidades do mall, à conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas, e ao hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso. Procure agora o seu corretor. Voltamos com o Poder RS, especialíssimo hoje, nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, aniversário do nosso convidado, ninguém mais, ninguém menos do que o ex-governador, ex-senador Pedro Simão. Estamos aqui na varanda da casa dele, a famosa varanda na praia de Rainha do Mar, onde várias decisões, olha, dezenas de decisões importantes foram tomadas aqui nessas cadeiras, nesse ambiente. Todo o período de verão, governador, né, não importava se o senhor era governador ou se era senador, pela sua influência política, capacidade de liderança, especialmente no PMDB, no MDB, todo mundo vinha, quem assumiu uma secretaria, às vezes, vinha se aconselhar aqui, tomar um café nessa xícara aqui, ó, e se aconselhar com o senhor, e também perguntar, né, sobre projetos, o que fazer, sempre pensando no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor contasse uma ou duas histórias aqui dessa varanda que ninguém sabe, que o senhor vai revelar pela primeira vez. Eu vou falar, mas não é pela primeira vez. Não é pela primeira vez, tá bom. Nós fizemos aquela nova campanha, em 1982, campanha espetacular, muito movimento. Foi uma alegria enorme. 6 horas, terminei a campanha e vim para a praia.
Estou no meio da caminhada, assim, ó, ouvindo a rádio. E estão perdendo em tudo que é lugar. Ele veio, o que está acontecendo? Quando eu chego aqui, era... Mas, perdendo... Depois até reagiu, não sei o que houve. Perdemos por 12 mil votos. Aí o Rio Grande caiu aqui, tio, de tudo que é lugar. Todo mundo começou a vir para cá. E é uma reunião, veio o doutor Ulisses, veio de todo o Brasil. E aí começou a se fazer o levantamento. Começou a se ver que tinha uma urna naquele lugar. No chão estava cheio de cédula rasgada. Eu trouxe uma confusão do diabo. Se viu. Então, isso aqui virou a rua da praia de gente. Debatemos, discutimos, vai para lá e vem para cá. Aí que eu remodulei o sistema de casa aqui. Era na época da ditadura, aquela coisa toda. Eu fiz esse negócio aqui, tu fecha aqui. Ele tem vida própria para lá. Tirada, ela tem um enorme mall. Tem espaço interno. E tem vida para lá. Então, tu abastece a casa, tu tem que abastecer. Não tem nenhum cara na frente, não tem ninguém. Fizemos isso para poder reunir, discutir, sem... Fizemos um carnaval, debatemos, analisamos. Mas é uma coisa dolorosa, triste de dizer. Mas os desembargadores não aceitaram nada. Não aceitaram. Eu vejo que essa eleição ainda lhe dói, né? Ter perdido, porque foi lhe tirada. Por isso? Foi porque mudou, né? Eu voltei 4 anos depois, já era outra coisa. Se fosse da primeira eleição, nós tínhamos começado o negócio. Um processo novo. Na outra, a ditadura já estava consolidada. Mas essa praia viveu um momento... Qual foi o grande conselho que o senhor deu aqui nessa varanda ou na sua casa para um político conhecido? Para assumir algum cargo, ou para não assumir, ou para ser candidato? O que vem na sua memória? Teve diversas. O Collor, governador do estado dele, lançou candidato a presidente. Aí estava a campanha, ele veio para Caxias na festa da uva. E eu, quando soube que ele ia a Caxias, nem fui, vim para cá direto. E ele foi na festa da uva e veio almoçar comigo aqui. Queria que eu fosse candidato a vice dele. E eu, de jeito nenhum. Por que o senhor não quis? Por que o senhor não quis? Eu não ia me candidatar com um aventureiro que estava ali. Até na época não se falava da eleição dele. Ninguém conhecia. Ele veio aqui convidando para ser o vice dele. Quando ele viu que eu não queria, ele falou, ele ia de meu vice. Você, o Rio Grande do Sul, é 10 vezes mais importante que o meu estado. Tu vai de presidente, eu vou de vice. Eu não topei. Não topei. E ele ganhou. E depois o senhor coordenou a CPI, que acabou o impeachment dele. Coordenei a CPI contra ele. As voltas que a vida dá. Ele disse para alguém, pô, mas o Pedro, fui lá na casa dele quando ele foi ser governador. O troco que ele me dá quer caçar meu mandato. Mas foi no auge da ditadura, só que aquela coisa tinha...
E ninguém queria, ninguém queria, né? O disse que ele disse, mas o Pedro, fizeram essa brincadeira, caçaram o Jango. Naquela época, imagina agora Sim. o que ele fazer. E caçamos o Collor. O que lhe deu mais prazer pessoal? Ser governador do Rio Grande do Sul ou senador do Rio Grande do Sul? Eu fui primeiro senador. E a minha atividade como senador foi realmente muito intensa. Eu tenho mais de 120 livros publicados. Com seus discursos. Seus discursos. E era... Eu tive muita sorte, digamos assim, que inauguraram a televisão. E a televisão foi um aceito impressionante. A TV Senado. Muita gente ligava na TV Senado para ouvir seus discursos. Assistia ao vivo. Eu acho que a televisão exerceu um papel muito importante na realidade da política brasileira. Foi a época que a gente viveu uma ditadura feia. O Congresso Nacional viveu os momentos tristes. A gente está falando muito de memórias do passado, mas eu queria aproveitar a sua lucidez, né? O senhor continua acompanhando muito a política, né? Continua aqui recebendo pessoas na sua varanda. Hoje tem uma grande festa de aniversário aqui pelos 95 anos, né, do Pedro Simão. Eu queria perguntar sobre a situação atual do Brasil, né? Esse novo mandato aí do presidente Lula, com alguns números contraditórios, baixo desemprego, né, mas juros subindo, essa dívida pública que não para de crescer. Como é que o senhor está avaliando? Nós vivemos um momento muito negativo. A ditadura foi avançando, a corrupção foi crescendo, e nós vivemos uma situação muito triste. A Lava Jato foi uma realidade. A corrupção atingiu limites impressionantes. Mas agora parece que a Lava Jato jogaram fora a Lava Jato? Que tudo foi inventado? Uma tristeza. Que as coisas foram provadas, mais do que provadas. E por que o povo votou no Lula de novo? Por que o povo votou no Lula de novo? Então foi não crescendo. O Lula, o início dele foi... Eu gostava muito do Lula. O Lula, o mundo sindical, tinha muito compromisso, muita mistura, muita coisa negativa. E o Lula primava por ser coisa séria. A liderança sindical, os presidentes de sindicato, ele fazia um movimento de respeito em meio àquela confusão. E ele foi nesse crescendo. E teve um mérito muito grande. Um líder sindical cresceu, com dignidade, com seriedade, com respeitabilidade, e ganhou uma eleição espetacular. Era uma eleição, e, na verdade, ele, na primeira eleição que o Collor ganhou, ele fez uma bonita eleição. E o Collor também. Collor, Lula, Brizola, Covas. Covas. Sua memória tá boa, hein? Eu não lembrava. Aí o Brizola fez uma proposta. Conversou com o PSDB do Covas. O Covas renunciava, estava em segundo. Ele e Brizola
renunciava, estava em terceiro e ficava o Covas candidato em quarto. E o Covas e o PSDB não toparam. Se o Covas topasse, ele estava eleito. Uhum. Se o se o Covas aceitasse, O Lula estava eleito. O Lula sei, estava eleito. mas eles não aceitaram. Não quiseram. Então, foi a eleição e ganhou o Collor. Uhum. Aquela eleição ali foi muito bonita. Aí veio 4 anos depois, a mesma coisa. Uhum. Vê, o Lula perdeu para o Collor no primeiro turno. E perdeu no segundo, o Collor se elegeu. Uhum. Aí como é que foi a terceira eleição? Foi com o Fernando Henrique? Não. Corta esse troço para me pensar. Claro, claro. Como é que era? O Covas... Primeiro, Primeiro ganhou o Fernando Henrique, o Collor, foi empichado. Ganhou no por segundo... Itamar, Ganhou no depois segundo. ganhou o Fernando Henrique e o Lula. foi isso. O Lula perdeu 2 vezes o Fernando Henrique. Sim, o Collor ganhou a primeira. Isso. E a segunda, Fernando Henrique. Era o Itamar, Fernando Henrique, Fernando ganhou do Henrique era o Itamar. ministro. Isso. Se reelegeu. Se reelegeu. Com a PEC da reeleição que ele comprou. Quer dizer, ganhou o Collor, 4 anos depois, a mesma coisa. O Itamar assumiu, e aí o Fernando Henrique era o ministro dele. E se elegeu e depois se reelegeu. E na 4ª tentativa o Lula ganhou. E o Lula foi. Primeiro que ganhou o Collor. Ele perdeu no primeiro turno e perdeu no segundo turno. Uhum. A terceira, perdeu no primeiro turno e perdeu no segundo. Foi ela. Que coisa fantástica. Aí quando fez a aliança, né? Fernando Henrique foi. Trouxe o José Alencar. O Lula foi o quê? 3 com o Collor, com o Fernando Henrique, e depois ganhou 2 seguidas. Bolsonaro volta ou o Lula consegue se reeleger de novo? Aí é que está. Se candidata, ganha o Fernando Henrique. Se candidata, se reelege o Fernando Henrique. O cara vai de novo e ganha. E vai de novo e ganha. É verdade. Depois de ser preso. E vai a Dilma e ganha. Ganha de novo. E vai a Dilma e ganha. Que coisa fantástica. Acho que está dada a resposta aqui. Passou uma hora voando aqui ouvindo suas histórias. Para terminar aqui, governador, senador Pedro Simão, o senhor tem uma mensagem de esperança aqui para o Brasil, para os brasileiros, para os gaúchos? Nós temos jeito, a política vai melhorar? O que o senhor vê pela frente? Olha, eu tenho muita confiança no Brasil. Acho que toda essa luta, esse esforço, esse debate, nós estamos aprendendo a viver. Nós estamos caminhando para um rumo que eu considero muito feliz. Nós vamos acertar. Essas encrenques, esse absurdo, esses Lula lá, Bolsonaro aqui, essa confusão toda, nós vamos encontrar um nosso ritmo. E o Brasil tem tudo para ser um grande país. Um grande país. O Brasil, nesse mundo que está aí, tem o seu encontro marcado com o progresso, com o desenvolvimento. O grande Brasil, que será um país aqui na América, que fará tudo aquilo que a América está devendo para o mundo. E o Brasil tem condições de ser esse país. Com essa mensagem de otimismo aqui, de esperança do governador e senador Pedro Simão, despertei aqui o orador
aquele que a gente viu por dezenas de anos aqui falar sobre o nosso país, sobre o nosso Rio Grande. Com essas palavras, governador, a gente vai encerrar aqui esse Poder RS super especial de hoje, Poder RS histórico. Obrigado por nos receber na sua casa. Obrigado. Vou lhe cumprimentar aqui. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite.